Queridos companheiros, bom dia. Iniciamos agora a nossa segunda conversa sobre a Revista Espírita. Nessa proposta de dialogarmos, na verdade, um pouquinho diferente de uma conversa onde cada um fala o que tem vontade de contar para o outro, nossa ideia é dialogarmos a respeito da Revista Espírita. Não é uma aula, uma posição vertical, onde nós expomos ideias para que vocês apenas escutem e absorvam a, a nossa apresentação. Também não estaremos debatendo ideias, pontos de vista diferentes. A ideia é dialogar, porque foi dialogando com Susana num trabalho, e esse esclarecimento é importante, da Federação Espírita da Flórida, que está sendo realizado agora, como eu disse no encontro anterior, por Susana Simões e Andréa Marshall, sob a tutela, a orientação, ao patrocínio, melhor dizendo, da Federação Espírita da Flórida, nós vamos então dialogar sobre conteúdos da Revista Espírita de Allan Kardec. Antes de entrarmos no tema de hoje, uma correção importante, porque na nossa conversa passada, ao dizer o nome do nascimento, o registro de nascimento de Allan Kardec, nós invertemos a ordem dos dois primeiros nomes, corrigindo Hippolyte Léon Denisard Rivaio, o nome de nascimento do professor Allan Kardec. Muito bem, lembrando a vocês que essas nossas conversas, elas fazem parte do acervo do nosso canal, com o lápis na mão, onde nós pretendemos conversar, dialogar sobre a doutrina espírita, deixando registrado o nosso trabalho, na intenção de que as nossas reflexões possam ser úteis para aqueles que gostam de dialogar conosco. Quando eu disse dialogando com Susana, é porque, a partir dos conteúdos, excelentes conteúdos por elas trazidos, nossa Susana e nossa Andréia, nós vamos também acrescentar algum conteúdo nosso, trabalhando esse diálogo e enriquecendo as nossas considerações. Na manhã de hoje, nós vamos ainda trazer algumas informações sobre a Revista Espírita. Na semana passada, vimos a apresentação da Revista Espírita pelos editores. A nossa coleção é da Edicei, nos falando sobre a importância dessa publicação e os objetivos e as consequências do trabalho de Allan Kardec ao fazer essas publicações durante 11 anos. E hoje nós gostaríamos de conversar com vocês sobre a Revista Espírita agora, o início da Revista Espírita, como foi que Kardec iniciou esse trabalho, surgindo a Revista Espírita. Antes disso, ainda um esclarecimento importante. Quando, na semana passada, eu fiz referência a Kardec como o bom senso encarnado, mas deixei de dizer quem havia denominado Kardec o bom senso encarnado. Então, nós vamos à Revista Espírita, no volume de 1869,
E nós vamos encontrar no artigo intitulado O Espiritismo e a Ciência, a palavra, o discurso de Camille Flammarion, que à época era vice-presidente da Sociedade de Estudos Parisienses, no momento do velório, vamos dizer assim, de Kardec, quando Kardec faleceu em março de 1869. Ele começa dizendo mesmo que ele está falando ali diante do corpo terreno, não é, de Allan Kardec. E é nesse discurso que ele faz, uma beleza de discurso, importante, relembrando o trabalho de Kardec, o método de Kardec, de que falamos um pouquinho na nossa conversa passada. Ele, então, em um momento, diz assim, depois de lembrar quantos corações foram consolados por essa crença religiosa, quantas lágrimas enxutas, não é? Quantas almas adormecidas pelo ceticismo foram despertadas. Ele diz, Allan Kardec era o que eu chamarei simplesmente o bom senso encarnado. Raciocínio reto e judicioso, ele aplicava sem ouvido à sua obra permanente as indicações íntimas do senso comum. Aí não estava uma qualidade menor na ordem das coisas que nos ocupam. Era, podemos afirmar, a primeira de todas e a mais preciosa, sem a qual a obra não poderia tornar-se popular, nem lançar no mundo as suas raízes imensas. E ele vai continuar dissertando sobre o trabalho de Kardec, sobre o espiritismo, enquanto filosofia, ciência, religião, enfim, destacando a grandiosidade do trabalho do professor Rivaio, ou Allan Kardec, como queiramos chamar, a quem ele denominou o bom senso encarnado. Feita ainda essa correção, esse esclarecimento, e agradecendo a você que está visitando o nosso canal e dialogando conosco, traga também a sua contribuição, não é? Lembrando outros links que possamos fazer a partir do nosso comentário. Hoje nós vamos lá ao livro Obras Póstumas, não é? Há uma publicação do dia 15 de novembro de 1857, essa reunião foi feita na casa do senhor Dufault e teve como médium a senhora Hermance Dufault, espírito bastante conhecido de todos nós pelas suas publicações nos dias atuais, não é? E a senhora Dufault, então, serviu de médium para um interessante diálogo do professor Rivaio com o espírito ali presente, que nos parece, pela sequência de fatos que ele vem narrando, aquele espírito que se denominou Zéfiro, depois nós vemos, que se apresentou anterior ao espírito que sugeriu ser chamado Verdade, e que depois torna-se para nós essa referência feliz no estudo da doutrina dos espíritos, o espírito de verdade. Mas Kardec pergunta, através da médium da senhora Dufault, ao espírito, sobre a intenção que ele tinha de publicar um jornal espírita. Ele tinha essa intenção, ele contava a essa época com a ajuda pecuniária de uma pessoa para realizar esse empreendimento,
E ele diz que essa pessoa, o senhor Teidemann, não estava mais disposto, não parecia mais disposto a prestar essa ajuda. E ele então queria saber o que ele devia fazer. O Espírito diz a ele que ele perseverasse no seu intento, porque a ideia era boa, era preciso amadurecê-la um pouco mais, mas era importante que fosse realizada. Kardec diz que tinha um temor de que outras pessoas fizessem isso antes dele. O Espírito diz que era importante não perder tempo. Quando fala de tempo, Kardec diz assim, mas eu não sei se tenho tempo, não é? Porque eu tenho 2 empregos. Olha que situação interessante, tão conhecida nossa. Não sei se tenho tempo. Eu já trabalho em 2 empregos importantes para a minha sustentação. Até desejaria não precisar deles, renunciar a eles. Mas eu preciso desses empregos e gostaria, como disse, de renunciar a eles para me dedicar a essa tarefa sem outras preocupações. O Espírito diz a ele que ele não devia abandonar os seus trabalhos e que, olha, ele sempre encontraria tempo para realizar a sua tarefa, mesmo sem a ajuda pecuniária do senhor Teidemann. Pergunta Kardec. E o Espírito diz: você pode prescindir dessa ajuda. Kardec, então, coloca para ele que pretendia publicar um primeiro número fazendo um ensaio, uma experiência com essa publicação, para sentir exatamente a reação do público a essa primeira publicação. E quem sabe continuar mais tarde, se desse certo. O Espírito responde a ele, dizendo que a ideia era boa, que um número apenas não bastaria para ele perceber a receptividade do público para o seu trabalho. Diz a ele que era preciso dispensar muito cuidado para que esse trabalho tivesse êxito, mas não apenas naquele momento, um êxito durável, não é? E é muito interessante quando diz assim, que ele deveria cuidar de satisfazer a curiosidade do público, lembrando que naquele momento o público estava muito curioso a respeito dos fenômenos espíritas que vinham acontecendo em toda a França e na Europa mesmo, àquela ocasião, como nós bem o sabemos. Mas diz também que era importante uma outra parte essencial, que houvesse um fundamento sólido naquele material apresentado, e então esse cuidado de associar uma resposta à curiosidade do público, mas também oferecendo algum conteúdo sério que pudesse ser mais tarde explorado e bem compreendido, garantiria o interesse do público para os trabalhos posteriores, que seriam bastante importantes para atender à finalidade daquele propósito. E, após essa comunicação, Kardec coloca uma nota importante para nós, onde ele diz que depois desse diálogo com o espírito, ele se apressa em redigir o primeiro número e fazer circular. A comunicação é de 15 de novembro de 1857, novembro de 57. Já no dia 1º de janeiro de 1858, Kardec, então, e ele diz: eu não tinha nenhum assinante, ninguém interessado ainda em acompanhar
a sua publicação. E também ninguém havia oferecido para financiar esse trabalho. Mas ele publica a si mesmo, sozinho, por sua conta e risco, como nós diríamos, e ele diz que ele não se arrependeu de ter feito isso, dessa ousadia, atendendo à orientação que veio do espírito protetor, do espírito amigo. Ele diz que o resultado ultrapassou a sua expectativa. E a partir dessa data, os números se sucederam sem interrupção. E como previa o espírito, esse jornal se tornou um poderoso auxiliar dele. Lembram-se na aula passada, onde Kardec diz que a revista Espírita foi um laboratório importantíssimo para que ele organizasse as suas ideias. Ele fala de uma tribuna onde as ideias eram exatamente o quê? Dialogados. Como eu estou fazendo agora com você e como fiz com Suzana quando assisti à publicação dela. E ele diz que reconhece mais tarde que fora para ele uma felicidade não ter tido quem o financiasse, pois assim ele havia ficado mais livre. Ao passo que se houvesse um outro interessado que quisesse impor suas ideias e sua vontade, isso poderia lhe criar embaraços. Sozinho, disse ele, eu não tinha que prestar contas a ninguém, embora, pelo que respeitava ao trabalho, me fosse pesada a tarefa. Muito bem, é interessante nós, para além de conhecermos esse momento inicial da Revista dos Espíritas, oh meu Deus, Revista Espírita, confundi com o Livro dos Espíritos, nós refletirmos sobre o questionamento de Kardec. No primeiro momento, nos parece que Kardec está consultando a espiritualidade a respeito de fazer ou não um trabalho, tendo ou não tendo um recurso financeiro para financiar esse trabalho, parece uma coisa tão material, não é verdade? No entanto, é importante observar, nós estamos no mundo material. E tudo o que fizermos de espiritual, nós contaremos com os instrumentos desse mundo material para fazer esse trabalho. Na verdade, e nós vamos ver depois, quando percebermos a importância das publicações de Allan Kardec, não apenas da Revista Espírita, mas das outras publicações, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, a obra de Kardec, nesses 11 anos, foram 11 anos, porque Kardec começa o seu trabalho com 50 anos, mais 11 anos dessa publicação da Revista Espírita, 19 anos de trabalho, dos 50 aos 69 anos, quando ele desencarnou. Na verdade, dizíamos, existe por trás desse trabalho material, da publicação de um jornal de estudos espíritas psicológicos, nós vamos perceber que Kardec estava atendendo em sua missão a um grande objetivo espiritual. E os espíritos estavam, vamos dizer assim, interessados em ajudá-lo para que ele pudesse levar a cabo o seu trabalho. Se nós fizermos a leitura, e estamos na segunda parte do livro Obras Póstumas, nessa segunda parte intitulada A Minha Primeira Iniciação no Espiritismo, há uma reunião anterior, há uma reunião no dia 9 de abril de 1856,
agora na casa do senhor Bodin, tendo como médium a senhorita Bodin, filha dele, né? Nós vamos ver que nesse momento Kardec pergunta ao espírito de verdade, ao espírito verdade. Eu gosto mais dessa maneira de citá-lo, não é? Kardec dialogando com o espírito verdade, ele começa questionando uma correção que o espírito havia feito no trabalho que ele estava redigindo, de uma maneira muito interessante, para quem não conhece, através de pancadas, quando ele escreve alguma coisa que não era exatamente o que os espíritos queriam que ele escrevesse, o espírito começa a dar pancadas para chamar a atenção dele para a necessidade de verificar direitinho aquilo que ele estava escrevendo antes de divulgar aquele trabalho, não é? E nesse diálogo, Kardec diz assim ao Espírito Verdade: disseste que serás para mim um guia, que me ajudará e protegerá. Compreendo essa proteção e o seu objetivo dentro de certa ordem de coisas. Mas poderia dizer-me se essa proteção também alcança as coisas materiais da vida? E a resposta do Espírito Verdade para ele é belíssima, quando diz assim: nesse mundo, a vida material é muito de ter-se em conta. Nesse mundo, a vida material é muito de ter-se em conta. Não te ajudar a viver seria não te amar. Que beleza! Não te ajudar a viver seria não te amar. E Kardec coloca uma nota depois dessa publicação dizendo que a proteção desse espírito nunca lhe faltou. A sua solicitude e a dos bons espíritos que agiam sob suas ordens se manifestou em todas as circunstâncias da minha vida, que era me remover dificuldades materiais, que era me facilitar a execução dos meus trabalhos, que era, enfim, a me preservar dos efeitos da malignidade dos meus antagonistas, que foram sempre reduzidos à impotência. Se as tribulações inerentes à missão que me cumpria desempenhar não me puderam ser evitadas, foram sempre suavizadas e largamente compensadas por muitas satisfações morais gratíssimas. Então, ele dá testemunho dessa presença dos espíritos que procuraram ajudá-lo na superação dos obstáculos que ele havia de enfrentar para realizar a sua missão. É importante nós observarmos. Kardec estava atendendo a um propósito existencial, do cumprimento da sua missão, colocando o seu talento, as suas capacidades a serviço da divulgação de uma ideia de que, como ele diz, deixa de ser de interesse pessoal quando ele percebe a importância da divulgação dessas ideias, a abrangência dessas ideias para esclarecer para muitos, para a humanidade. Talvez ele não tivesse essa dimensão, a realidade de uma vida espiritual que continua e da justiça divina atuando em sua misericórdia infinita na organização de uma grande lei que rege todas as coisas em todos os planos do universo.
Deixa, então, o caráter particular para tornar públicas essas ideias. Ele estava atendendo a um desiderato que já havia sido, não é? Um dia anunciado pelo Senhor Jesus, quando nos promete o Consolador prometido. Então, os espíritos, sem afastarem do caminho do professor Rivail os obstáculos que estavam naturalmente ligados àquela tarefa, porque ele encontrou opositores, encontrou criaturas que desfizeram do seu trabalho, do seu esforço, procurando desacreditá-lo, lutou com dificuldades materiais para a realização dessa missão, mas os espíritos estiveram sempre presentes, intuindo, orientando através de diálogos, onde eles vinham dizer: importa considerar, persevera. E Kardec atendia àquelas orientações, fazendo a sua parte e oferecendo o melhor de si mesmo para o cumprimento da sua missão. Então, fica para nós esse aprendizado, não é? Porque nós podemos, em nossas orações, e é muito importante, que antes de nossos trabalhos espirituais, antes da nossa atividade diária, no cotidiano de nossa vida, nós busquemos, através da oração, a companhia desses bons espíritos, pedindo a eles inspiração para a realização das tarefas do nosso dia, que possamos realizá-las concernente esse programa espiritual que nos está reservado. E certamente esses espíritos estarão conosco, como disse o Espírito de Verdade a Kardec, por nos amarem e por desejarem o nosso sucesso, torcendo por nós, para que nós consigamos dar conta de nossa missão, realizando não apenas aquilo que é tão importante para o nosso crescimento espiritual, mas oferecendo também a nossa contribuição na parte que nos cabe na obra da criação. Obrigada a você que está visitando o nosso canal com o lápis na mão. Grifa aquilo que te pareceu importante. Traz para nós outras referências, outros links que você fez enquanto dialogávamos. E o nosso espírito o nosso estudo vai enriquecendo o nosso espírito e vamos todos melhorando e aprendendo mais. Obrigada, então, por visitar o nosso canal Lígia Simões Espírita, ou esse endereço que está sendo colocado aqui embaixo. E eu desejo um dia de muita paz para você. Que haja paz em sua casa, em sua família, em sua vida. Que Jesus esteja conosco e nos abençoe.